Mariana, o resgate da história e da cultura. Projeto realizado com recursos da Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Scava Minas, Marte Minas, Loca Minas, Essences MG. Rio de Janeiro, 1709. Pode entrar. Pedro? Governador? O que te traz aqui? Acabamos de receber uma carta do rei de Portugal com ordens para que seja pacificada a região do Ouro e que seja criada a capitania de São Paulo das Minas Gerais e que seja escolhida a capital. Mas lá é muito perigoso. Mas promete ser a região mais rica da colônia e é preciso que os seus ocupantes, principalmente aqueles que se enriqueceram com ouro, respeitem a coroa e suas designações. Mas eu tenho muitas dúvidas. A guerra dos Emboabas acabou há pouco. O povo lá é muito violento, eles acham que mandam em tudo porque tem muito ouro. E a gente precisaria de um contingente muito maior do que temos para poder organizar toda a região. Governador, eu sei que o senhor gosta de novidades. Claro. Fiquei conhecendo um cientista aqui no Rio de Janeiro que construiu uma máquina capaz de nos transportar pelo tempo. Assim, o senhor poderia ir a esta região, agora e no futuro, podendo saber quais as decisões a serem tomadas. E ainda mais, poderá avaliar se valerá a pena a criação da capitania e da vila. Nós precisamos agir com a ciência e com os fatos, e não com crendice sem fundamento. Pedro, te respeito muito, mas dessa vez eu quero conversar com esse cientista. Maria, chame-o agora aqui na minha sala. A história de Mariana se inicia no dia 16 de julho de 1696, com a chegada dos bandeirantes paulistas Miguel Garcia, Salvador Furtado de Mendonça e o padre Gonçalves Lopes. Aí batizaram a região de Arraial de Nossa Senhora do Carmo. E dessa época em diante, iniciou-se a grande extração do ouro nessa região. Essa riqueza atraiu muita gente para cá. Todo mundo em busca de riqueza, em busca de prosperidade. E nesse contexto é que surgiram esses primeiros arraiais, os primeiros povoados aqui da região. Quem chegou aqui primeiro foram os bandeirantes paulistas, que se achavam no direito de explorar esse ouro. Mas a coroa portuguesa, ela achava que quanto mais gente garimpando, com mais ouro ela ia arrecadar. O atrito entre os paulistas e esses forasteiros, que eles chamavam de emboabas, deu origem a essa guerra, que ocorreu de 1706 a 1709. Os paulistas acabam sendo derrotados nesse entrevero e a maioria deles vai fugir mais para o interior do Brasil. Governador? O que foi, Maria Leal? O cientista de que lhe falei já chegou. Mande-o entrar agora. Claro. João Gomes, por favor. Governador, é uma honra conhecê-lo. A honra é toda minha, João Gomes. Quero saber mais da sua experiência. Governador, essas viagens foram feitas muitas vezes na antiguidade. Encontrei um portal aqui no Rio de Janeiro capaz de levá-lo ao futuro, utilizando de um livro as palavras-chave e pensando no ano em que deseja chegar. Então eu poderei viajar por Minas Gerais no tempo e saber as decisões que devo tomar agora sobre a capitania e a vila. E este será um segredo somente de nós três. Amanhã mesmo vou viajar pelo seu portal. Perfeitamente. Seja bem-vindo, governador. Este é o portal que o levará ao futuro. E será seguro. Eu voltarei dessa viagem no tempo, com as respostas que preciso de Nossa Senhora do Carmo. É totalmente seguro se o senhor não fugir às regras. Sairá deste portal a um semelhante lá no arraial, pelo qual o senhor poderá entrar e sair pelo tempo, utilizando o livro, a palavra-chave ante imposterum e pensando em quando deseja estar. E quantas viagens poderei fazer? O senhor terá no máximo 10 viagens pelo tempo. Na última viagem, pense no dia e no ano em que estamos. 3 de junho de 1709. Exatamente. Não se esqueça da palavra-chave em latim, ante imposterum. E boa viagem! Ante imposterum. Ante imposterum. Ante imposterum. Novembro de 1709.
A viagem no tempo deu certo. Eu estou no Arraial de Nossa Senhora do Carmo, no dia 30 de novembro de 1709. Acabei de receber a mensagem do rei de Portugal, que assinou a Carta Régia em 9 de novembro, criando a nova capitania de São Paulo e das Minas de Ouro, ou Minas Gerais. Eu serei o primeiro governador e vou chegar aqui no começo de 1710. Então, com a criação dessa capitania, você começa a organizar administrativamente a ocupação do sertão mineiro, dessas novas jazidas auríferas, desses novos arraiais que vinham surgindo aqui desde o final do século XVII. Então, é nesse contexto que começa a nascer essa administração. Eu ficarei no comando da capitania de São Paulo e das Minas de Ouro, ou Minas Gerais, até 1713, quando entrará Baltazar. Em 1717, ele será substituído pelo Conde de Assumar e vão construir um palácio para ele aqui perto. Ela pode ser considerada a primeira capital de Minas Gerais, porque nessa época o governador ele residia na Vila de São Vicente, mas sempre que ele via a região das Minas, ele ficava hospedado aqui em Mariana. E aí ele cria o Palácio do Conde de Assumar, que pode ser considerada a primeira sede da capitania de Minas. O Conde de Assumar não terá a mesma habilidade que eu para governar. E em 1720 haverá uma grande revolta em Ouro Preto e tudo mudará por aqui. A capitania de Minas ela vai ser criada só depois de 1720, como resultado da revolta de Filipe dos Santos, ou da revolta de Vila Rica. São criadas as casas de fundição, onde o ouro agora não podia mais ser circulado ouro em pó, o ouro agora só podia circular fundido. Conde de Assumar simula um acordo, mas engana os revoltosos, e quando eles depõem as armas, são presos e julgados. Felipe dos Santos é enforcado e esquartejado. Como resultado dessa revolta do Filipe dos Santos, dessa revolta de Vila Rica, é criada a capitania das Minas Gerais, que é aí que começa o nosso estado de Minas Gerais. Então ele nasce como uma forma de aprimorar a administração dessa zona de mineração. A Vila Rica é eleita a capital dessa nova capitania. Catedral da Sé. Mariana, como centro da religião de toda a capitania, precisava de um templo à altura. Aí construíram a Catedral da Sé. Ela ainda abriga um órgão de tubos histórico. A principal igreja de Mariana é a Catedral Basílica da Sé, que tem como padroeira Nossa Senhora da Assunção. É uma igreja construída no início do século XVIII, mais ou menos no ano de 1709. É uma das principais igrejas barrocas, não só da região, mas de todo o estado de Minas Gerais. Durante a primeira metade do século XVIII, ela vai receber várias melhorias, principalmente depois que é instalado o Bispado de Mariana, que é 1745. Como ela passa a ser a catedral da diocese, ela tem que receber outras melhorias. A catedral tem que ser um templo mais imponente. A partir desse momento, ela começa a receber várias obras de ampliação e vários artistas de renome vão trabalhar nessa construção durante esse período. O Manuel da Costa Taide, o Francisco Xavier de Brito, Vieira Servas, que é um outro artista famoso, também trabalhou nessa época na catedral, e vários outros artistas de renome. Talvez o maior templo religioso católico de Minas Gerais do período colonial seja a Catedral da Sé. Nessa época também, pouco depois, ela recebe como presente da Dona Maria I o órgão Arp Schneider, que é um órgão alemão, é de 1701. Ele é instalado aqui na Catedral em 1753 e ele é um órgão muito interessante. Além de ser um órgão antiquíssimo e muito bem preservado, é um modelo que nem na Europa tem modelos desse tipo. E ele é um órgão que ele é todo decorado com chinesices. Veio para cá para atender um pedido do primeiro bispo de Mariana. E chegando aqui, ele fez parte desse grande movimento musical que houve aqui como sede de bispado, sede do primeiro bispado de Minas. Cada órgão daquela época tinha sua personalidade.
O órgão tem características muito particulares do lugar onde ele foi feito. Como há 300 anos atrás a globalização não existia, cada lugar fazia tipos de instrumentos diferentes. Então a gente tem aqui em Mariana, uma cidade de colonização portuguesa, um órgão que reflete um universo sonoro lá do norte da Alemanha, uma junção de mundos bastante diferentes. Este ano será muito especial para a Vila de Nossa Senhora do Carmo. Vai mudar de nome para Mariana. Será a primeira cidade planejada da colônia. O rei de Portugal ordenou que todas as casas sejam iguais e que prédios e espaços públicos acompanhem o que tem de melhor no mundo. E para fechar, vai ser a capital espiritual da capitania. Em 1745 é criado o Bispado de Mariana. Para ser criado o bispado, para ser instalado, ele não podia ser numa vila, ele tinha que ser criado em uma cidade. Então, a partir daí, Mariana é elevada à condição de cidade e ganha o nome de Mariana, em homenagem à rainha Dona Maria I. Ela recebe um planejamento urbano novo, que é realizado pelo Alpoim, que era um engenheiro militar português muito famoso na época. Mariana já nasce com esse novo planejamento. Tem uma das primeiras cidades planejadas do Brasil, é a primeira de Minas Gerais. E entre essas várias ruas históricas desse centro histórico planejado está a Rua Direita. O planejamento ele começa a partir dessa Rua Direita, que inicialmente era conhecido como Rua Direta e depois passa a ser conhecido como Rua Direita. A Praça Gomes Freire de Mariana é uma grande referência para a cidade, é como se fosse um marco zero da cidade, é o principal ponto de encontros sociais. Desde crianças, namorados, idosos usam a praça como espaço de lazer, descanso, para fotografias, para fazerem álbuns de família. E os principais eventos que aconteciam nessa praça eram as touradas e as cavalhadas. Depois do planejamento de Mariana, veio a primeira obra dessa nova fase, esta igreja. Igreja de São Francisco de Assis. Outro monumento histórico muito importante da cidade é a Igreja de São Francisco de Assis, uma igreja construída em estilo barroco, rococó, com obras atribuídas ao Aleijadinho e obras documentadas do mestre Ataíde. Inclusive, o mestre Ataíde está sepultado nessa Igreja de São Francisco de Assis. A Igreja de São Francisco de Assis, que faz parte dessa praça, Minas Gerais, ela é da segunda metade do século XVIII. Foi construída pelo Zé Pereira Arouca, a estrutura de pedra lavrada e cantaria. No seu interior existe uma pintura belíssima do Manuel da Costa Ataíde, Agonia e Morte de São Francisco, na sacristia. A Igreja de São Francisco foi a primeira grande obra da Praça Minas Gerais. É uma igreja que se destaca pela sua imponência, é uma igreja muito grande, muito destacada aqui. Nesse momento não existia a Igreja do Carmo, nem a Casa de Câmara e Cadeia, que ainda iam ser construídas, então ela começa a ocupar esse platô que hoje é a Praça Minas Gerais. Esses medalhões na frente da igreja em Pedra Sabão, tanto da igreja de São Francisco de Assis quanto da igreja de Nossa Senhora do Carmo, são atribuídas ao Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Casa de Câmara e Cadeia. Na Praça Minas Gerais, onde ficam as igrejas de São Francisco de Assis e Nossa Senhora do Carmo, existem também dois monumentos de grande importância histórica. Um deles é o prédio de Câmara e Cadeia, que é uma das primeiras construções de pedra e de dois pavimentos aqui do estado de Minas Gerais. Esse prédio, na verdade, ele foi projetado em 1762 pelo José Pereira dos Santos. Ele projetou o prédio, mas ele faleceu nesse mesmo ano. Mas ele vai ser finalizado apenas no começo do século XIX. Os três poderes funcionavam juntos. As câmaras no século XVIII tinham três funções: a função legislativa, a função judiciária e a função executiva. Então, as câmaras eram os três poderes hoje que nós temos desmembrados. Essas casas de câmara, como esse prédio, eram construídas no sistema filipino. O sistema filipino diz que na parte superior da casa de câmara, a administração, e na parte inferior, a cadeia pública. Sempre próximo a uma casa de câmara do século XVIII, há um pelourinho, um lugar onde as pessoas eram punidas.
Quem construiu esse prédio e como ele funcionava? Este prédio que nós estamos foi construído por José Pereira da Arouca, um construtor português que foi um dos maiores arquitetos do século XVIII. Ela era o centro do poder. Aqui aconteceram julgamentos importantes. Neste palco que nós estamos aqui, aconteceram fatos que marcaram a história de Minas. Um dos exemplos é o julgamento do Teófilo Otoni, em 1842. A justiça era para todos. O julgamento era feito para os homens livres. Os escravos não entravam nessa celeuma. A grande atividade eram homens livres, negros alforriados e mulheres. Os escravos não tinham direito à justiça. Os seus donos é que davam as punições. A administração total da cidade passava pelas câmaras. É um prédio que nasceu como Câmara e continua sendo Câmara até hoje. Cachoeira do Brumado. Cachoeira do Brumado era uma região onde habitavam os índios carijós. Muitas pessoas em Cachoeira dos Brumados falam que são descendentes de índio. Em 11 de agosto, de 1726, Cachoeira do Brumado é registrada, é o primeiro registro em cartório dessas terras. E aí vem as construções da igreja. Essa igreja, propriamente dita, tem em 1759 um documento do padre José Coelho Duarte em que ele doa as suas roças para a reedificação da igreja de Cachoeira do Brumado. Durante a restauração da igreja, várias camadas de tintas foram tiradas e uma riqueza incrível veio à tona. O forro da antiga capela foi restaurado e transferido para a Capela do Santíssimo. Enquanto isso, descobriram aqui riquezas orientais, não é isso? Nós temos a influência chinesa. Nós teríamos em Mariana, apenas no cabido da catedral e também no órgão da Sé, esses desenhos que representam um pouco da influência chinesa. A igreja ela tem dois lados. Ela tem o lado da epístola e o lado do evangelho. O lado da epístola seria o lado esquerdo, o lado do evangelho seria o lado direito, do santo padroeiro. Então, do lado de lá nós temos a Irmandade de São Miguel e Almas. E do lado de cá nós temos a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário. Em Cachoeira do Brumado tem a Sociedade Musical 8 de Dezembro. Ela tem esse nome em homenagem à padroeira da paróquia, que é a Nossa Senhora da Conceição. Outro ponto muito visitado do distrito é a sua cachoeira, que fica bem na área central. Agora, muita gente vem aqui também por causa do artesanato em pedra-sabão. Deram o nome de pedra-sabão porque sentiu que era uma pedra macia, aí apelidaram de pedra-sabão. Aí começaram a ver que nela tinha condição de fazer qualquer tipo de trabalho. Iniciaram a panela, pensaram em uma panela de pedra. Começaram a fazer manualmente, fizeram um torno à água e foi moldando, e hoje está aí a panela de pedra, que é um dos produtos belíssimos aqui de Cachoeira do Brumado, que é referência em Cachoeira do Brumado, hoje é a panela de pedra. Igreja do Carmo. A Igreja de Nossa Senhora do Carmo, construída na segunda metade do século XVIII, uma obra belíssima do período colonial. Em seu interior existem obras de cantaria e pedra lavrada do mestre Arouca, obras de douramento do altar do Ataíde e a portada em pedra-sabão do Antônio Francisco Lisboa, atribuída ao Aleijadinho. Mariana nasce com o título de Nossa Senhora do Carmo, com invocação de Nossa Senhora do Carmo, por causa do Ribeirão mesmo. É um projeto que é atribuído ao Domingos Moreira de Oliveira, que era um mestre de artífice português famoso desse período. Contou com obras de vários artistas famosos desse período, inclusive o Félix Antônio de Lisboa, que é um meio-irmão do Aleijadinho, que teria trabalhado no retábulo mor da igreja. O Germán Bazan, que é um grande estudioso do barroco mineiro, ele coloca essa igreja como um dos mais belos exemplares do rococó feito aqui em Minas Gerais nesse período. A arquitetura dela é muito imponente, com a questão das torres redondas. É um dos mais belos templos que existem em Mariana e forma um belo conjunto com a igreja de São Francisco de Assis e com a Casa de Câmara e Cadeia de Mariana, que forma a Praça Minas Gerais, que é um cartão postal famoso de Mariana. E esta igreja também tem um instrumento musical importante?
Esse órgão tem uma história interessante porque alguns dos tubos, o teclado, o pedal, o banco dele já estiveram por um período de talvez pouco mais de 25 anos na catedral. Quando o órgão da catedral foi restaurado e reinaugurado em 1984, ele veio com algumas partes modernas que iam substituir partes históricas que na época não puderam ser restauradas. Esses tubos, esse teclado, o banco ficaram lá até 2000, quando houve uma segunda fase de restauração que já pôde aproveitar uma tecnologia de restauro mais moderna que conseguiu então recuperar o teclado dos anos 1700 e outras partes. E daí surgiu essa oportunidade de fazer um instrumento que pudesse ficar num lugar mais reservado e que pudesse servir para aulas. Igreja da Arquiconfraria de São Francisco. Esta é a igreja da Arquiconfraria de São Francisco, construída por devotos que não se enquadravam econômica e socialmente na Ordem Terceira de São Francisco. Ela tem importantes obras de arte. Vamos conhecê-las? Há 3 artistas que vão se destacando. Primeiro é o Francisco Vieira Servas, do altar de Santo Antônio, mas atualmente quem está no nicho do altar de Santo Antônio é Nossa Senhora das Dores. Tem o Francisco Xavier Carneiro, que é do altar Mor, e tanto é que a assinatura dele é muito óbvia, porque costuma sempre haver um carneiro na porta do sacrário. O altar do Cristo Ressuscitado, que hoje está no nicho Nossa Senhora Mãe dos Homens, uma estudiosa atribuiu à Escola do Aleijadinho. Igreja de São Pedro dos Clérigos. A igreja de São Pedro dos Clérigos fica no alto da colina de São Pedro. É um dos pontos mais privilegiados da cidade. De toda a cidade consegue-se observar a igreja. A fundação dela é de 1752, início de construção. A pedra fundamental ao lado ali é 1743. Tem os encaixes laterais que não foram concluídos porque foi no final do ciclo do ouro, acabou a verba, aí não foi concluído, mas ela funciona normalmente, missa aos domingos e casamento ao sábado. O risco dela é do Antônio Pereira de Souza Calheiros, que era um grande arquiteto português que atuou aqui em Minas nessa época, e a execução dela ficou a cargo do José Pereira dos Santos, do José Pereira Arouca e do Manuel Francisco de Araújo, que eram 3 outros grandes artífices portugueses desse período. O principal destaque dessa igreja é o formato dela, esse formato com a nave arredondada, que é muito pouco comum nas igrejas de Minas desse período. O mais tradicional era a planta reta. Outra coisa que se destaca aqui são os púlpitos que são colados no arco cruzeiro. Normalmente os púlpitos ficam no meio da nave da igreja. Igreja das Mercês. Outra igreja importante de Mariana é a Nossa Senhora das Mercês, que começou a ser construída em 1769. E agora vamos ver as imagens mais significativas desse templo. O principal é a Nossa Senhora das Mercês, né? Essa bela imagem que nós temos aí. E aí depois vem os santos, que é o São Raimundo Nonato, que é o protetor das gestantes. O outro é o São Pedro Nolasco, esse que foi o fundador da Ordem Nossa Senhora das Mercês. E temos a Santa Catarina de Alexandria, o São Lourenço e o Santo Antão. E na das Mercês a gente tem uma curiosidade que quem está enterrado lá é o Monsenhor Horta, que foi um bispo famoso aqui de Mariana e que inclusive hoje dá nome para um dos distritos da cidade. Capela de Santana. A Capela de Santana, segundo a tradição local, é uma das mais antigas de Mariana. Ela teria sido construída ainda no comecinho do século XVIII, quando a cidade de Mariana ainda estava se formando. Então, o oráculo Nossa Senhora de Santana sempre foi uma devoção muito forte aqui em Minas, desde o começo da ocupação. Todo o arraial praticamente tinha uma capela dedicada a Santana, que é a avó de Jesus, né, a mãe de Maria. Não se tem notícia de quem fez o risco original da capela, da primitiva,
mas nessa época alguns sócios do Zé Pereira Arouca chegaram a trabalhar nessa reformulação, que teria ocorrido em 1799. Passagem de Mariana. Passagem de Mariana foi um dos primeiros locais onde foi descoberto ouro, aqui em Minas. E é um lugar assim onde você vê toda uma história. Nós temos testemunhas disso, né? Que são as ruínas, que são as minas. Tanto a primeira fase da mineração, onde era feito por minas pequenas, por buraco de sari, quanto a segunda fase da mineração, que já são por minas maiores, né? Então as primeiras minas foram no Morro Santo Antônio, aqui no alto, onde a gente pode ver. E lá nós temos ruínas, temos igrejas, cemitérios, onde todo um núcleo populacional foi construído. Já na segunda fase, foi pelos ingleses, que vieram na mina da Passagem, modernizaram o método de extração de ouro. E esse método consistia em trazer muitas máquinas para cá. E nós estamos aqui na estação ferroviária de Passagem, que foi construída também, né, em incentivo dos ingleses. O que acontece com Passagem de Mariana, como surgiu esse nome de Passagem de Mariana, é uma questão interessantíssima. A ligação da vila de Nossa Senhora do Carmo com Vila Rica de Albuquerque era feito pelas montanhas. Até que em 775 foi colocado pelo governo da província de fazer uma estrada que ligasse as duas vilas com menos percurso. O Zé Pereira da Arouca ganhou essa licitação, vamos dizer assim, ganhou a concessão de fazer a estrada e fez uma ponte em cima do rio, que essa ponte foi a passagem entre Vila Rica e Vila do Carmo, e aí o distrito começou a ser chamado de Passagem de Mariana. Em Passagem nós temos vários pontos turísticos e um dos mais visitados é aqui à minha direita, a Capela de Santa Edviges, né? E o Cruzeiro de Pedra. Esse cruzeiro foi construído primeiro que a capela, antes de 1900, e ele é uma cópia do Cruzeiro de Camargos. E essa capela, ela foi construída com pedras do fundo da mina de Passagem. Em Passagem de Mariana, existem duas grandes corporações musicais: a Banda Santa Cecília e a Sociedade Musical São Sebastião. O distrito respira música. E tem também a bela igreja Nossa Senhora da Glória, da primeira metade do século XVIII. É uma igreja muito bonita e uma das poucas igrejas da região que tem a torre fora do prédio da igreja. Um exemplar muito bonito do barroco mineiro. Padre Viegas. O distrito de Padre Viegas, conhecido como Sumidouro, ele foi fundado em 7 de outubro de 1705. Os antigos contam a gente que antigamente chamava Sumo do Ouro, pela quantidade de ouro existente. Com o passar do tempo que foi acabando esse ouro, foi conhecido como Sumidouro. O distrito de Padre Viegas, que é o nome atual, ele vem de uma localização chamada Mainarte. Mainarte era essa região toda que fica na base do Itacolomi. Vai acontecer um fato histórico extremamente interessante, que é a adoção de uma criança ouropretana por uma mulher de Sumidouro. Essa criança, ela vai se tornar o Padre Viegas depois. Além de ser padre e de ter um pintor de alta qualidade, o Padre Viegas vai ser o precursor da imprensa em Minas Gerais. A igreja aqui de Padre Viegas tem muitas histórias para contar e a banda daqui também é centenária. A igreja de Nossa Senhora do Rosário foi fundada no ano de 1740. E nessa nossa igreja nós temos a nossa imagem de Nossa Senhora do Rosário, vinda de Portugal. É uma relíquia de nossa comunidade, onde que ela fica guardada no museu e só datas específicas que ela vem para a comunidade. Um dos pontos mais visitados aqui em Padre Viegas também é a Corporação Musical Sagrado Coração de Jesus, na qual também faço parte, que eu sou músico. É uma banda centenária, mais de 130 anos trazendo a música aqui para o nosso distrito de Padre Viegas. Santa Rita Durão. As terras de Santa Rita Durão, hoje, eram chamadas de Nossa Senhora de Nazaré do Inficcionado.
A palavra inficcionado é porque o ouro que tinha lá era de baixa qualidade. Lá tinha uma fazenda chamada Cata Preta. Nessa fazenda tem uma importância muito grande para a literatura brasileira, porque nasceu o Frei José de Santa Rita Durão, que vai escrever o primeiro tratado sobre os índios do Brasil num livro chamado O Caramuru. O próprio pai dele foi o construtor da primeira igreja, que é a Igreja Matriz de Nossa Senhora de Nazaré, onde se encontram muitas obras, inclusive de João Batista de Figueiredo. Se destaca os marmanjos, que são 2 estátuas que se encontram lá dentro, e nas torres, 2 birutas, naquela época, para controlar o vento, alguma coisa nesse sentido. Temos também a outra igreja, que é a Igreja Nossa Senhora do Rosário, que era frequentada pelos negros na época da escravidão. E essa igreja ela tem obra tanto de Aleijadinho quanto de João Batista de Figueiredo também. Museu da Música. A origem do museu, ela data aí da década de 1960, quando os primeiros manuscritos musicais começaram a ser recolhidos pelo arcebispo Dom Oscar de Oliveira naquela ocasião. Esse material começou a ser organizado e catalogado na década de 1970 pela professora Maria da Conceição Rezende, justamente para que não se perdesse e fossem adotadas as técnicas próprias de conservação de manuscritos musicais. No entanto, só em 2007 esse acervo foi inteiramente aberto e colocado à disposição de visitantes e pesquisadores. Aqui nesse museu nós mostramos o que acontecia de música aqui na região no século XVIII e XIX. É bem nítido percorrer a cidade, o centro histórico, e ver as manifestações artísticas da época, na arquitetura, na pintura. Fica sempre a pergunta, o que acontecia de música? O museu responde isso com as gravações feitas a partir dessas partituras que abrigamos aqui no museu. Uma grande coleção de música sacra, com 85% de música sacra e 15% de música não sacra, e ainda uma coleção de música para orquestra, que era referente à Orquestra dos Seminários de Mariana, uma seção de partituras para bandas marciais e 2 arquivos de música popular, datadas de meados do século XIX a início do século XX. Esse prédio abrigou, a partir da segunda metade do século XVIII, a residência episcopal. Naquela ocasião, a Arquidiocese de Mariana, praticamente, ela abarcava todo o estado de Minas Gerais. Portanto, dessa ocasião até 1926, aqui residiu o bispo e depois o arcebispo de Mariana. Portanto, o prédio ele tem uma importância histórica muito grande, porque daqui é que emanavam as ordens, as instruções e as normativas que determinavam, por exemplo, quais composições musicais faziam parte da liturgia e toda a instrução que era necessária para que essa música fosse produzida e fosse incorporada ao patrimônio religioso, naquela ocasião, da Arquidiocese de Mariana. Os visitantes percorrem por 2 salas, divididas em 5 partes, onde eles podem ver as partituras, os instrumentos que fazem uma referência a essas práticas musicais e, através de um fone de ouvido, ouvir as músicas gravadas a partir desses arquivos, que inclusive estão disponíveis na web. Museu Arquidiocesano de Arte Sacra. A Casa Capitular, onde abriga hoje o Museu de Arte Sacra, é considerado um dos mais belos solares em estilo rococó do Brasil. A sua construção foi sob a competência do mestre de obras José Pereira Arouca. E atualmente, o que o visitante encontra no Museu Arquidiocesano de Arte Sacra? O acervo contém obras de um dos maiores escultores do período barroco mineiro, que foi o Aleijadinho. Tem obras também de Francisco Vieira Servas, Francisco Xavier de Brito, e maior parte é de autoria desconhecida, se tratando da parte de escultura em si. Mas tem obras também no setor de prataria, pinturas, como o mestre Taíte, que foi um dos maiores pintores do período. Arquivo Arquidiocesano. Nós temos uma variedade de documentos. Esses documentos eles retratam não só a vida da igreja, mas também a vida da sociedade em Minas Gerais desde o século XVIII.
quando a princesa Isabel assina a Lei Áurea abolindo a escravatura, ela determina que a primeira pessoa fora do Rio de Janeiro a receber a notícia da abolição fosse o bispo de Mariana. Na época, Dom Antônio Benevides era um abolicionista, então ela quis fazer essa deferência enviando para ele um telegrama, isso lá em 1888. E esse telegrama nós o temos conservado até hoje. Até 1891, não existiam os cartórios de registro civil no nosso país. Todas as coisas eram registradas nos arquivos das paróquias. Museu Alfonso de Guimarães. Alfonso de Guimarães viveu em Mariana entre 1906 e 1921. Ele faleceu aqui nessa casa, onde é o museu atualmente. Nascido em Ouro Preto, em 1870, ele vai para São Paulo na juventude para estudar na Faculdade de Direito de São Francisco. Após a sua formatura, ele arranja um emprego de promotor de justiça em Conceição do Mato Dentro. Depois ele muda-se para Mariana, onde ele assume o cargo de juiz municipal. O Alfonso de Guimarães é poeta simbolista, ele é o representante do movimento no Brasil, junto com Cruz e Souza. Além dele ser esse poeta conhecido por todos, ele tem muita importância porque ele escreveu o hino da nossa cidade. Camargos. A história da fundação de Camargos se assemelha a qualquer história de outros distritos. Foram fundadas por bandeirantes. E Camargos não foi diferente. Foi fundada pelos bandeirantes paulistas, os irmãos Camargos, originários de Campinas, São Paulo. Eles vieram de Mariana, subindo as montanhas e deram com um córrego, onde deram o nome, muitos anos depois, deu o nome de Córrego do Tesoureiro. E esse córrego encontrou uma abundância de ouro, onde estabeleceram e resolveram fundar o distrito. E esses irmãos Camargos que foram autores de toda a estrutura daqui, inclusive da igreja. As partes mais visitadas aqui de Camargos é a igreja de Nossa Conceição. O cruzeiro consta-se como o único aqui no Brasil, que não tem outro registro de outro cruzeiro ser igual a esse. Outra parte visitada de Camargos é a cachoeira, ela tem até o nome de Cachoeira dos Moinhos. E essa construção dessa igreja, ela começou, deu-se voz de 1707. Depois de construída, aí que fez esse conjunto arquitetônico todo, fazendo do cruzeiro, rodeando aqui, tudo faz parte da igreja. É um conjunto arquitetônico único. Pode se ver que pelo porte dessa igreja, vocês verem o que era a comunidade daquela época. Bandeirantes. Agora vamos conhecer as peculiaridades do distrito de Bandeirantes em Mariana. O distrito de Bandeirantes, ele tem um nome antigo, era São Sebastião, né? O São Sebastião é o padroeiro. Só que o descobridor, a pessoa que teve a primeira oportunidade de montar uma paróquia lá, o Sebastião Varela não era paulista, ele era carioca. E ele era devoto de São Sebastião e criou o Arraial de São Sebastião do Ribeirão do Carmo. Lá em Bandeirantes tem a Corporação Musical São Sebastião, que é de 1868, bem antiga também. A igreja de São Sebastião é uma igreja das mais bonitas na região. E foi os bandeirantes que montou essa igreja aí e aproveitou, né, os acervos das outras igrejas bonitas que tem Ouro Preto, Mariana, os móveis da igreja, as imagens que tem dentro. Seminário de Nossa Senhora da Boa Morte. Mariana tem um seminário de Nossa Senhora da Boa Morte, que é uma construção do ano de 1750. Nesse seminário também tem uma capela em homenagem a Nossa Senhora da Boa Morte. O seminário foi a primeira instituição de ensino religiosa criada aqui em Minas pelo primeiro bispo de Mariana, Dom Frei Manuel da Cruz. Ele funda o seminário em 1753. E por ele passaram vários nomes de destaque, tanto na história de Minas como na história nacional, como o Senhor de Vasconcelos, o cônego Raimundo Trindade e outros tantos. Então foi um ensino de excelência desde o primeiro momento
e que ele vai ter grande importância na evolução do ensino religioso e na formação de padres aqui em Minas até o começo do século XX. Esse prédio ele é cedido para a UFOP no começo dos anos 80, 1980, para a instalação ali do curso de Letras e do curso de História da UFOP. Qual o estilo da capela? A capela de Nossa Senhora da Boa Morte, ela segue o estilo padrão da época, o estilo mais barroco, mais misturado com o rococó. É uma capela simples, mas é uma capela muito interessante, até pelo fato de ter um relógio. Seminário São José. A cidade também tem um seminário São José, que é um seminário do ano de 1934, uma construção neoclássica. Ele é fundado em 1934, como um desmembramento do Seminário Menor da Boa Morte. Ele virou o Seminário Maior porque ele seria justamente voltado para o ensino maior, que era o ensino de filosofia e o ensino de história. Qual o estilo arquitetônico do Seminário Maior e da Capela de São José? A arquitetura, tanto da capela quanto do Seminário Maior, do Seminário de São José, ela segue o estilo eclético. É um estilo que estava muito em moda no começo do século XX. Esse estilo eclético, ele mistura elementos de vários outros estilos. Então você tem frisos, você tem rocalhas. É um estilo que estava muito em voga nas grandes cidades desse período. Ele vem muito influenciado pela arquitetura francesa dessa época, do final do século XIX, começo do XX. Até em comparação com o Seminário Menor, que é um seminário bem barroco, bem rococó, o estilo do Seminário São José é muito diferente. É um estilo muito mais moderno e que é tão interessante quanto, no meu entendimento. Furquim. Com a descoberta do ouro em Ouro Preto, começou a fluir pessoas, né, para explorar o ouro. E começou a haver mortes, roubo. Aí aqueles garimpeiros, com receio de acidente, de morte, eles abandonaram Ouro Preto e vieram descendo rio abaixo. E até que chegou em Furquim. Aí um cidadão aí, garimpeiro, de nome Antônio Furquim da Luz. E ele chegou aqui e achou ouro aqui naquela região ali, ó, que chamava Morro da Descoberta. Isso aí foi em 1704. E a capela deu início à construção dessa igreja aqui, que foi em 1745. E teve como colaborador aí um tal de Rebouças, muito conhecido aqui na região, Ouro Preto. A igreja, então, ela data de 1745. Aqui nós temos essa igreja, que é a principal, né? Tem o cruzeiro ali, é muito falado, porque o cruzeiro data de 1755. E tem a capela Nossa Senhora do Carmo lá, que tem no mês de Maria, a coroação lá é linda. Em Furquim tem a Nossa Senhora da Conceição, que é conhecida como a Banda de Furquim, também fundada em 1890. Monsenhor Horta. O distrito de Monsenhor Horta, que tinha o nome antigo de São Caetano, essa gleba de terra foi doada pela Câmara de Mariana ao Salvador Fernandes Furtado de Mendonça, o descobridor da cidade. Uma das primeiras ações dos seus primeiros povoadores que chegaram aqui foi edificar uma capela dedicada a São Caetano. Todas essas igrejas que são aí do início do século XVIII, a gente vê que é uma fachada simples, não tem tanta parte artística na fachada. Mas quando a gente entra dentro da igreja, que a gente percebe toda essa beleza que ela carrega. Então, internamente, essa igreja tem 5 retábulos, né? No caso, 5 altares, compostos por 4 laterais e um altar-mor. Também nós temos 2 púlpitos, todos eles feitos no estilo joanino. Posteriormente, em 1940, o distrito de São Caetano vai se tornar Monsenhor Horta, em homenagem a um padre marianense que tem uma dicotomia. O Monsenhor Horta, ele é padre da Igreja Católica, mas é um referencial na religião espírita. Ele tem as 2 atividades. Em questão às bandas, a mais antiga é daqui de Monsenhor Horta, que tem data de fundação de 1836. E lá foi descoberto muito material que hoje é referência do Museu da Música.
Cláudio Manuel. O distrito de Cláudio Manuel é o mais a leste que nós temos aqui na nossa região. É uma região muito bonita, que é a transição entre a nossa atividade de montanha, né, o maciço de Itacolomi que nós temos, e a zona da mata. Era chamada de Boa Vista, porque você tinha uma imagem mais plana, sem muita montanha, né? Você via só as montanhas ao fundo, então você tinha uma visão muito ampla. E também a região chamada de Lavras Velhas. 1704, Cláudio Manuel da Costa, um português, garimpeiro, chegou aqui neste local em busca de ouro e fundou esse lugarejo. Iniciou-se com algumas casas que logo depois se expandiram. 1837 recebeu o nome de Cláudio Manuel, mas aí em homenagem ao Inconfidente e não ao fundador da localidade. A Sociedade Musical São Sebastião de Cláudio Manuel, fundada em 1891, também é uma banda reconhecida na região. A igreja de Nossa Senhora das Neves, ela foi iniciada a sua construção em 1736. Em 1827, ela passou por uma reforma, construiu-se a torre e ela recebeu a pia batismal. Temos outra igreja, mais no centro de Cláudio Manuel, que é a igreja de São Sebastião, mas o afeto da população é por essa pequena capelinha. Águas Claras. É uma região agropastoril. Tem uma bacia leiteira muito importante e o nome Águas Claras é pela junção do córrego ou do riacho chamado Gualacho Norte com o Ribeirão do Carmo. Então o Gualacho Norte é muito limpo e dá uma cristalidade à água, por isso é chamado de Águas Claras. Na região tem a Cachoeira do Ó, tem muitas atrações hídricas que são importantes. É uma comunidade pequena, cerca de 1.000 pessoas, 1.000 habitantes. Temos potencial aí, a maior bacia leiteira de Mariana, nós somos o maior produtor de leite da cidade de Mariana. O nosso principal ponto turístico é a Cachoeira do Ó, uma belíssima cachoeira aí que Deus nos abençoou com ela aqui no nosso distrito. É um dos pontos mais visitados aqui do nosso distrito. E a igreja nossa também, ela é bastante visitada pelo nosso padroeiro, que é o São Luís, rei de França. Eu tenho orgulho de ser matuto, esse mato gostoso que eu tenho aqui, graças a Deus. Só agradeço. Aqui na cidade de Mariana, desde a chegada das primeiras irmandades, das primeiras confrarias, houve uma demanda muito grande por artistas. Ateliê Ednei do Carmo. Eu fiz uns cursos de extensão na Universidade Federal de Ouro Preto, onde eu entendi a respeito da história da arte, do barroco mineiro, do barroco brasileiro como um todo. E nessa época eu já estava desenvolvendo uns trabalhos de entalhe em minha casa mesmo. E assim eu fui deslanchando a minha linha de produção, que obviamente é inspirada no barroco mineiro. Como você define o seu trabalho? Como característica de trabalho, eu me identifico hoje com uma produção que é mais ornamental, desenvolvendo nichos oratórios e agora altares como os do barroco mineiro. Isto hoje é sim um diferencial do meu trabalho. Mariana produziu e produz muitas obras de arte pelas mãos mágicas dos seus artífices. Vamos conhecer agora um dos expoentes da cidade, Hélio Petrus Viana. O meu primeiro contato com a arte foi quando fiz um estudo sobre a obra do mestre Aleijadinho e comecei, inicialmente, sem nenhuma pretensão, a fazer os primeiros trabalhos na madeira. Qual a diferença entre escultura e entalhe? Além da escultura, me dediquei também ao trabalho de entalhe. É um trabalho em que o artista executa apenas o frontal e as laterais da obra. Essa obra é destinada para a parede, enquanto a escultura é tridimensional.
o artista trabalha em todos os ângulos da circunferência. O seu trabalho contém o drama do barroco. O meu trabalho ele é denominado hoje pela crítica como neobarroco, porque eu não tenho aquela pretensão de fazer uma cópia dos trabalhos do século XVII e XVIII, que por sinal são assim mais trágicos, né? Os Cristos, né, com bastante sangue, os santos muito macerados, o São Francisco portando a caveira. Então eu procuro tirar essa dramaticidade, fazendo uma releitura mais suave, os rostos mais alegres das santas, das madonas. Parque Estadual do Itacolomi. O Parque Estadual do Itacolomi é uma unidade de conservação gerida pelo Instituto Estadual de Florestas. E ele se destaca muito pelo fato dele ter um encontro de dois biomas, Mata Atlântica e Cerrado. O Parque Estadual do Itacolomi carrega dentro dele muita história, a começar pelo Pico do Itacolomi. O Pico do Itacolomi ele servia como referente para os bandeirantes que de longe eles se orientavam para poder chegar até a Ouro Preto. E a coroa portuguesa, quando ficou sabendo que tinha ouro, ela colocou uma casa, né? Foi construída a Casa Bandeirista. Descobrimos aí nas expedições que nós fizemos ao parque várias cachoeiras que estão muito próximas ao centro de visitantes e muito em breve estaremos com várias novidades e várias novas possibilidades, sendo que também estamos retomando uma prática que havia aqui no parque, que são as vias de escalada. Folhinha Mariana. Outra riqueza cultural e histórica aqui da cidade é a Folhinha Mariana. Vamos saber agora como ela foi criada. Tudo começou em 1870, sob a proteção do bispo na época, Dom Silvério. Esta folhinha foi fundada para servir de um sucedâneo a alguns calendários que, na visão do bispo, não eram assim tanto licenciosos. Como são feitos os cálculos para a Folhinha Mariana? São calculados de acordo com o Lunário Perpétuo. Lunário Perpétuo é um livro antigo que está sob a custódia da Arquidiocese de Mariana, aliás, propriedade da Arquidiocese de Mariana, e nele há algumas páginas específicas como se deve fazer o cálculo. E o processo de composição da folhinha é feito no computador, com o advento da informática e tudo mais, as novas tecnologias também, mas com a preocupação de manter o visual da folhinha de como era quando ela chegou aqui na gráfica Dom Viçoso. Na casa da minha avó sempre tinha uma folhinha pregada atrás da porta. Hoje é uma satisfação trabalhar com uma coisa que você já conhecia antes e hoje fazer parte dessa história, né, dessa folhinha centenária. Essa região aqui de Ouro Preto e Mariana, a partir de finais do século XIX, é contemplada com a chegada da linha férrea, com a malha ferroviária, e essa estação ela tem um estilo arquitetônico, um estilo eclético. Essas construções chamadas de ecléticas, elas primam pela argamassa, o tijolo fundido, né? As estruturas metálicas, o cimento. Então o adobe, o pau a pique, a cantaria em pedra foi substituída por materiais que poderiam ser produzidos pelo homem. As cores também mudaram. Acabou o estilo nacional, que era verde, amarelo, azul e branco, para cores com tom mais para o bege, para o carmim, para cores mais sóbrias. É verdade que visitantes ilustres ajudaram a salvar o barroco mineiro? Em 1919, um grupo de paulistas, né, que depois vão fazer a Semana de Arte Moderna, capitaneado pelo Oswald de Andrade, né, o Mário de Andrade, vieram a Minas Gerais fazer uma visita para fazer essa descoberta do que era a brasilidade. Chegando a essas cidades históricas, eles depararam com essas construções. Aqui em Mariana, numa reunião entre o Mário de Andrade e o Alfonso de Guimarães, eles discutiram essa atividade, que essas construções estavam acabando com o estilo colonial brasileiro.
e criando um estilo totalmente europeu. O IFSPAM é criado e essas cidades começam a ser protegidas. Então nós temos essa atividade eclética muito forte aqui em Mariana, né? Nós temos no centro histórico, nós temos cerca de 26 prédios, sendo que um dos prédios é um quarteirão inteiro no centro da cidade. Esse que nós estamos aqui, que é o Colégio Providência. Então nós temos, dentro da preservação do colonial brasileiro, colonial mineiro, aqui em Mariana, no centro histórico, também 26 prédios ecléticos. Antium posterum. Antium posterum. 3 de junho de 1709. Voltei! Graças a Deus que o senhor voltou. Estive aqui e já me falaram da loucura que é passar por esse portal, governador. Tinha certeza que daria certo. E como foi lá? Foi uma ótima viagem, tudo por lá prosperou. Foi criada a capitania de São Paulo e das Minas Gerais e pouco depois a vila de Nossa Senhora do Carmo de Albuquerque. Ela ganhou casa de câmara e cadeia, pelourinho e até eleições. Eu fiquei pouco tempo, depois veio Baltazar e em 1717 o Conde de Assumar, mas esse fez algumas bobagens. Que tipo de bobagens ele fez? Ele foi inflamando as pessoas com pulso muito forte, não conhecia o barril de pólvora que é aquela região e foi apertando e as pessoas acabaram se revoltando em Ouro Preto. Aí, em 1720, o rei de Portugal teve que tomar uma decisão. Uma decisão? Dividiram Minas Gerais e São Paulo. Foi criada a capitania só das Minas Gerais. E Nossa Senhora do Carmo tornou-se a capital? Infelizmente não, a capital passou a ser Ouro Preto. Então a vila acabou perdendo prestígio? Não perdeu. Na década de 1740, muitos fatos interessantes aconteceram para Nossa Senhora do Carmo. Lá foi a primeira cidade planejada da colônia. Vocês imaginem isso, naquela época. Também ganhou sede de capital espiritual das Minas Gerais. E para fechar, mudou de nome. E qual seria o nome? O nome passou a ser Mariana, em homenagem à rainha Maria Ana d'Áustria. E até no século XXI haverá cidades maravilhosas, históricas, que nós construímos. Mas e a cidade? Será bonita no século XXI? Ela será linda, continuará colorida, as igrejas de pé, monumentais, e também cada esquina, cada rua vai contar a nossa história de tudo que fizemos agora para construir tudo isso que será no futuro. E Mariana será o polo do barroco. Ela continuará sendo a primeira vila, a primeira cidade, a primeira casa de câmara e cadeia, o primeiro sonho do ouro. E esqueci de falar para vocês, criarão um país independente de Portugal. País independente de Portugal? Justamente em 1822. E o primeiro imperador será Dom Pedro I. Como se chamará? Chamará Brasil. Brasil? Então valerá a criação da vila? Valerá muito a pena. E irão sempre dizer, na voz de seus filhos, mais bela que nunca, sempre irá ressurgir. Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. Oh, Minas Gerais.